Olá, companheiros, começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV, muito boa noite. Começando mais esse programa esportivo e polêmico aqui do nosso canal. Antes de mais nada, se inscreva aí na Causa Operária TV, rumo aos 100 mil inscritos. Compartilhe o programa e contribua com a gente, manda seu super chat, manda seu super sticker e seja membro assinante do canal. Começando aqui o nosso programa de esportes, estou aqui nos estúdios da Causa Operária TV com Juliano Lopes, boa noite. Boa noite, companheiros que acompanham aqui a Cel TV, ao vivo, 24 horas. Sem mais delongas, boa noite, camarada Edson Dorta, diretamente de Campinas. Boa noite, Juliano, voltando aí à bancada do Zona do Agrião, no momento em que o time do Juliano não está bom das pernas, né? Não se encontrou aí ainda com o Rogério Ceni, o grande técnico do futebol brasileiro, mas vamos analisar aí o que está acontecendo aí, o Rogério Ceni ainda não ter encaixado esse time aí, hein, Juliano? Vamos bater um pouquinho uma bolinha hoje sobre isso daí, né? O resultado foi um negócio desastroso, imagina. Racing, que vinha de 5 derrotas na Argentina e perdeu para times piores do que o próprio Racing, mas enfim. Vamos lá, Henrique. Vamos lá, começando aqui, nosso primeiro ponto é justamente comentar um pouco aí os jogos de destaque. E a gente sempre fala aqui, né? Se você quiser ver a tabela no detalhe e tudo mais, você tem a imprensa tradicional aí. Então a gente vai só destacar alguns jogos, né? Aí eu vou passar para o Edson para a gente falar um pouco da situação. Vamos começar pela Libertadores, justamente. Edson, jogo do Flamengo aí, como que você... Flamengo, eu acho que meio que é inexplicável, né? A gente teria que explicar extra-campo, né? O time do Flamengo continua sendo o elenco mais caro do Brasil, da América Latina. Jogadores aí a preço de ouro. A gente falou da raça que eram os técnicos estrangeiros aqui no país, inclusive o Jorge Jesus, apesar dele ter ganhado a Libertadores naquele sufoco, né, que a gente assistiu, contra o River Plate. E chega o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni não consegue ter êxito, né? Acabou o Flamengo sendo desclassificado nos pênaltis pelo Racing, um time mediano na Argentina. Você pode até utilizar que os argentinos eles têm uma tradição na Libertadores, mas não justifica. O que eu consigo verificar é que parece que o Rogério Ceni não conseguiu dominar lá o elenco, né? Tem muitos jogadores do Flamengo errando coisas simples, né? Esse Vitinho, por exemplo, perdeu o gol. Agora já estão falando na saída do Pedro e outros jogadores. O Rogério Ceni está pedindo reforço para a zaga, mas isso tudo para o que o pessoal pretendia, né, com o Rogério Ceni. Inclusive, os times hoje eles têm como meta, principalmente a Libertadores e o Flamengo ser desclassificado da Libertadores, vai pesar muito aí sobre o Rogério Ceni, né? Já tem a campanha dos que não querem os técnicos brasileiros, vai ser uma deixa aí para a artilharia paga-pau do futebol europeu aí, né? Mas eu acho que nada do anormal. Eu acho que o Rogério Ceni chegou no meio de uma crise mesmo e não conseguiu ainda ajeitar. Eu acho que teria que dar tempo a ele, né? Ele já provou que ele tem competência no Fortaleza. Eu acho que teria que dar tempo a ele para que ele organizasse esse time do Flamengo, né? O Internacional, vou falar todos aqui, e aí depois vocês podem interromper. O Internacional também foi desclassificado pelo Boca, né? Também tem essa polêmica entre os técnicos brasileiros e estrangeiros. O técnico anterior, se não me engano, era da Argentina.
e entrou o Abelão, Abel Braga, e o Abel Braga não só não conseguiu classificar o Inter, como também está perdendo, estava na dianteira do Campeonato Brasileiro e está perdendo os pontos aí, supostamente pontos que seriam fáceis, né? O Santos também está com uma situação complicada na Libertadores. E aí eu acho que resta aí ao Palmeiras. O Palmeiras pegou um time fraco, goleou. Eu acho que a torcida do Palmeiras não deveria ficar muito empolgada, porque se deu fim ao time que o Palmeiras enfrentou e goleou ontem por 5-0. É um time fraco. Vamos ver ele ir se encontrando aí com times melhores, né? Tem que lembrar que o fato do Palmeiras cruzar com esses times fracos foi decorrência da campanha na primeira fase do Palmeiras, já no comando do Luxemburgo, né? Que o Palmeiras na Libertadores não perdeu nenhum jogo. Então, como ele foi o melhor classificado, ele acabou pegando os times mais fracos, né? Ou seja, o Abel, o português que está dirigindo o Palmeiras agora, está meio que sendo privilegiado aí pela fase anterior que o Palmeiras enfrentou na Libertadores. E o Grêmio, né? Temos aí ainda os brasileiros, o Grêmio, que pode estar crescendo. Aí também tem outro técnico brasileiro, o Renato Gaúcho, que já está há mais de 4 anos no Grêmio, acho que é o técnico mais velho em termos de tempo dirigindo um time no Brasil, porque aqui aquela brincadeira da cadeira, né? Toda hora está caindo um. E o Grêmio está crescendo. Já é semifinalista na Copa do Brasil, aumentou, ganhou vários jogos aí no Campeonato Brasileiro e já está chegando na ponta dos times no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores é um time que tem tradição, né? Eu acho que nós temos que aí torcer na Libertadores para esses dois times, ou o Palmeiras ou o Grêmio, apesar que o Palmeiras tem esse técnico português, mas vamos com ele mesmo, né? É isso. Não, beleza. Só destacar uma pequena correção. Nós estamos ainda com Santos e Santos passou, conseguiu bater a Liga de Quito e o Internacional perdeu do Boca no jogo de ida, mas tem um jogo de volta ainda para ver se Mas consegue. eu falei isso porque o Inter perdeu no Beira-Rio, né? É, Tem que ganhar de 2 gols de diferença na La Bombonera, né? Que é uma coisa mais complicada. é. E sobre o Flamengo, eu acho que tem alguns destaques, né? Eu acho que uma coisa que eu acho fundamental é que foi a direção do Flamengo que foi a que mais pressionou para o retorno do futebol, né? Lá atrás, isso daí gerou uma série de crises. Supostamente parece que o departamento físico foi a milhão com jogadores, um mundo velho de jogadores. Teve problema, inclusive o Gabigol ficou sem jogar um tempo. Acho que nem jogou ontem também, por lesões, etc. e tal. E finalmente essa questão do Rogério Ceni é isso que o Edson falou também. O cara chegou e já chegou no meio dessa crise, porque finalmente o Flamengo vinha levando goleada do Atlético Goianiense. Afinal, também não trocaram de técnico à toa, né? Não apanhou do Racing de graça. Já vinha apanhando aí de maneira muito elementar para outros times pequenos. E o cara pegou primeiro esse elenco aí, que deve ser complicado de colocar na linha, mas vindo dessas vitórias de 2019. Segundo, essa direção do Flamengo, que também vou falar para vocês. O pessoal ali é jogo duro. A gente já até noticiaram hoje que o Flamengo recorreu lá do incêndio no Indrubu para poder pagar menos para as vítimas do incêndio lá na sede do Flamengo, que é um negócio super criminoso vindo da diretoria do Flamengo, mas enfim. E por último, me chamou a atenção no jogo de ontem com o Racing, é a ausência de torcida. Pênalti, sem o Maracanã lotado, meu amigo, aí o cara erra mesmo. Fica lá ele e os argentinos lá,
esse cara super chato, entendeu? Mastigando lá a área onde vai bater o pênalti, sem nenhum único torcedor do Flamengo para xingar o cara, qualquer coisa que o valha. Eu acho que nesse sentido aí, times com grandes torcidas no Brasil, nesses jogos da pandemia, eles vão sofrer para poder fazer os seus feitos, né? Finalmente, o que é o futebol sem a torcida? Eu destacaria isso daí na eliminação do Flamengo. E eu ainda acho, claro, com certeza o Ceni é melhor que esses dois caras juntos aí, tanto o Jesus quanto o Domi. O Domenech Torres está de turismo lá no Rio de Janeiro porque o Flamengo não rescindiu o contrato com o cara ainda. Uma mamata assim que só aqueles turistas que vêm, né, fazer aquele assédio no final de ano nas praias do Rio de Janeiro. E o cara tá desse jeito lá. Teve essa passagem meteórica no Flamengo, no meteoro mesmo, né? Afundou o time assim, de cima a baixo. Também ninguém vai falar muita coisa sobre o tal do Domi, que era badaladíssimo auxiliar do Guardiola. Agora a vidraça é o Ceni. Aparentemente ele está suportando bem aí, porque também é um cara de muita tradição no futebol brasileiro. Não é um corneteiro, não é um jornalista venal da imprensa capitalista, mas um cara que esteve lá nas 4 linhas, foi campeão, inclusive fez um bom trabalho no Fortaleza. Então é mais difícil você tacar a pedra no cara. Mas é a próxima vítima. E eu nem sei se é essa altura do campeonato, do jeito que o pessoal é tudo pilantra, já não tem gente na Europa pronto para trazer algum grande técnico europeu que vai revolucionar a forma de praticar o futebol, tal como a gente vai ver aqui nos Melhores do Mundo, que é tudo gente, os grandes revolucionários do futebol. Né? Não, e detalhe também do Rogério, né? Vocês não falaram também é o seguinte, além dele ter assumido o time em crise, ele também assumiu o time em situações decisivas, o que também aumenta o problema, né? Porque você vai lá, tem que ajustar o time, só que daí você já pega uma rodada de mata-mata com São Paulo, né? Que o Flamengo tinha vindo de derrota já com São Paulo. Depois mata-mata no Libertadores, quer dizer, é complicado também. Aí o Rogério Ceni virou a Geni, né? Agora já estão assim, a culpa foi do Rogério Ceni, já vi notícias assim na imprensa golpista, né? Bom, e falar um pouquinho do Brasileirão também, Edson. Nós temos aí hoje o jogo da primeira rodada do Brasileirão. Goiás e São Paulo. É engraçado isso daí. Primeira rodada do Brasileirão vai acontecer hoje. Goiás e São Paulo, que foi adiado na época, porque eu acho que o Goiás tinha 16 jogadores com Covid, se não me engano. Era isso aí. Na época em que eles, pelo menos, disfarçavam, né? Tentavam disfarçar que eles tinham preocupação que o jogador tivesse Covid, né? Agora os times eles estão anunciando que 10, 12, 14 jogadores estão com Covid, a federação não quer nem saber. Tem que ter jogo e pronto. A televisão também, a Rede Globo, que é a moralista mor em relação ao Covid, do ponto de vista dessa demagogia, também não quer nem saber porque quer transmitir o jogo. Né? Então, nesse momento aqui, você pode falar que seu time inteiro está com Covid, que eles vão falar assim, sei lá, contrata aí um terceirizado para jogar com a camisa do São Paulo, do Flamengo, do Santos, não importa. Mas voltando à questão da próprio campeonato, eu acho que esse jogo ele é importante porque ele pode mostrar aí que o São Paulo é um dos cotados aí para ser campeão brasileiro, né? São Paulo está com 2 jogos a menos do que o primeiro colocado, tem 2 pontos de diferença. Se ganhar hoje do Botafogo, ultrapassa e fica com 1 ponto. Do Goiás, né? Se ganhar hoje do Goiás, fica com 1 ponto à frente do primeiro colocado, que se eu não me engano é o Atlético Mineiro. E ainda com um jogo a menos, né? Uma situação bem confortável para o São Paulo. E futebol o São Paulo está apresentando, né? A gente também discutiu sobre a qualidade da direção do time de São Paulo não ter demitido até agora o Fernando Diniz. Fernando Diniz tem sido perseguido aí pela imprensa capitalista para que ele seja demitido
no mesmo viés de mandar os técnicos brasileiros embora e contratar estrangeiros. E o Fernando Diniz passou por um monte de etapas difíceis aí, como foi a eliminação na própria Libertadores, eliminação na Sul-Americana. Mas ele permaneceu, organizou o time. O time está na semifinal da Copa do Brasil e nessa situação mais privilegiada aí no Campeonato Brasileiro. Eu acredito pessoalmente que o São Paulo tem mais chances de ser campeão brasileiro do que da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, como é um mata-mata, tudo pode acontecer, né? A gente pode até ver a surpresa aí do Lisca doido virar campeão da Copa do Brasil. Mas o... Pode falar, Edson. Pode falar. Mas eu acho que o time do São Paulo acertou, eu estava comentando. Acho que uma das dificuldades que eu estava vendo no time do São Paulo é que quando chegou o Daniel Alves, que é um medalhão, estrelinha e tal, muita gente achou que ele ia jogar como ele jogou na Copa América, né? Mas ele estava em outra posição, não jogou isso. Criaram-se até muita confusão, conflito em relação ao fato de que ele está querendo mandar no time e porque ele é um cara de nome, personalidade, etc e tal. Mas me parece que nesse momento o que era mais difícil no time de São Paulo, Fernando Diniz conseguiu realizar, que foi abaixar a bola do Daniel Alves, retirou ele mesmo querendo jogar no meio, não na lateral. Ele recuou muito mais o Daniel Alves, colocou ele numa posição de líbero, onde ele está desenvolvendo uma função mais favorável ao time do São Paulo. Eu acho que isso daí foi uma questão. Na frente também, eu acho que ele achou a dupla de ataque, aquela dupla de ataque que, não vamos aqui fazer uma má comparação, nos anos 90, que a gente tinha Miller, Silas e Careca, né? Ou Evair, Luizão, Evair, João Paulo, etc. Mas eu acho que a dupla que o Fernando Diniz conseguiu encaixar na frente do ataque do time de São Paulo é muito boa. É o Brenner e o Luciano. O Luciano está despontando aí como um jogador de nível de seleção. Então, eu acredito que o São Paulo tenha muita possibilidade, se não houver as mutretas geralmente que ocorrem, de ser o campeão brasileiro. Eu aqui, Edson, fiz uma enquete ontem aí entre São Paulinos do PCO e só eu falei que eu achava que São Paulo tinha mais chance de ser campeão também do Brasileirão do que da Copa do Brasil, por isso que você falou. Mas também tem esse problema, tem muito jogo aí pela frente ainda, muita rodada, e eu acho que a rodada de hoje inclusive, é decisiva, porque é um dos jogos que o São Paulo está devendo e que precisa aproveitar, né, para poder assumir a liderança e tal. Bom, continuando. E outra coisa também, né, só para registrar, o Campeonato Brasileiro vai acabar sendo uma disputa aí também, pode, né, pelo menos, entre os técnicos estrangeiros e os técnicos brasileiros, né? O Fernando Diniz, técnico brasileiro. Aí o Atlético Mineiro está com o Sampaoli, o Palmeiras está com o Abel, que é um outro português, né? O Flamengo está com o Ceni, que está com esses problemas aí que a gente falou. E, bom, é isso, né? Técnico estrangeiro. Até perdi as contas de tanto técnico estrangeiro que tem no campeonato. Não sei se caiu, se sumiu, mas está aí. Esperamos que não tenhamos que viver com a chaga dos técnicos internacionais ganhando tudo aqui no Brasil. Que daí é meio passo andado para alguém lá na CBF ter a belíssima ideia de colocar um técnico estrangeiro no comando da seleção brasileira. Imagine você. Esse é o maior perigo e a maior humilhação que o brasileiro pode sofrer em todos os tempos, né? Português, alguma coisa. Imagina. A produção falou que o Edson congelou, mas tudo bem, vou tocando aqui. Quando o Edson voltar, ele fala um alô aí. Mudando de assunto, já Não, entrando... rapidamente, gente, só não sei se... o do Brasileirão eu destacaria por fim, né?
aliás, por fim, até pelo fim da tabela aqui, que os carioca, o negócio está muito ruim. O Vasco está em 17º lugar e o Botafogo em 19º lugar. O Tricolor está em 8º, que mostra também a falência do próprio futebol carioca, né? Isso aqui é um negócio horrendo. E o Botafogo, com esses resultados aqui, vai montando, né, igual estão fazendo com os Correios, né? Vão destruindo a empresa para depois abrir a possibilidade do Botafogo S.A., que está em ampla discussão dentro do clube aí, tal como me relataram os próprios botafoguenses. Mas, enfim. Sim, hoje, inclusive, eu vi uma notícia que o Botafogo é o time que mais está devendo aí no Campeonato Brasileiro. Devendo por conta o quê? Eu fico pensando por conta assim, das... não é nem devendo, não é nem devendo. Devendo tá mesmo, todo mundo, mas tá tendo prejuízo no Campeonato Brasileiro. Tá jogando. Aí, tá isso aí a gente tem que acompanhar mesmo, que o Botafogo é o time grande, né, que está mais perto de ser um clube empresa, e eles estão devastando aí o Botafogo e dando destaque a essas crises todas para justificar a privatização do clube, né? Já veio o japonês, por que não traz logo um alemão para treinar Botafogo? Um russo para sair do ataque, um norte-americano para fazer preparamento físico, e pronto. Humilhação mesmo, hein? Para acabar com a vida do torcedor, né? Porque a diretoria, não sei. Me parece que o pessoal não é muito preocupado com o clube, enfim. Mas quem está pagando caro com essas loucuras aí são os torcedores. Né? Bom, vamos entrar na nossa parte polêmica aqui, que é o nosso tema central. Pelé também é nossa polêmica, mas hoje a gente não vai falar muito dele, embora caiba aqui alguma coisa sobre o Pelé no que a gente vai falar agora. A FIFA anunciou na semana passada, quarta-feira passada, os candidatos aí ao melhor do mundo, ao The Best. Aí eu vou ver se eu consigo a lista toda aqui. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Thiago Alcântara, Sérgio Ramos, Van Dijk, De Bruyne, Mané, Salah e Mbappé. Se não me engano, é isso. É isso mesmo. Bom, isso aqui aconteceu semana passada, né? Por que eu estou levantando esse problema? Porque, na realidade, é o seguinte, a partir dessa indicação, tem toda a discussão sobre a indicação em si e tudo mais, né? Que entra naquele terreno meio assim, eu acho fulano melhor que ciclano, aquela coisa meio assim de opiniões, né? Que pra gente também não importa muito. Mas começou a aparecer um debate dos melhores de todos os tempos, né, que também se liga um pouco ao debate do Pelé, a questão do Maradona e tudo mais, né? E a gente vê a imprensa golpista reproduzindo isso daqui, né? É assim, nossa, o Lewandowski é nesse momento, eu tô vendo aqui, né, tá no site do Globo Esporte, Lewandowski é o favorito, grande atleta e tal, que levou o Bayern de Munique a conquistar a tríplice coroa da Europa, blá, 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 né? Aí, logicamente, que a gente poderia ser trouxa e acreditar em tudo isso daqui, né? A gente poderia acreditar, por exemplo, que o De Bruyne joga mais bola, por exemplo, do que... Vamos chutar um nome aqui que veio na minha cabeça de bate-pronto. Joga mais bola, sei lá, do que o Gabriel Jesus, não sei. Vamos chutar nomes aqui aleatórios, né? Ou mesmo de repente aqui que o zagueiro Sérgio Ramos joga mais bola, por exemplo, do que o Daniel Alves. Tudo bem que o Daniel Alves já está com seus 37, 38 anos, mas difícil acreditar num negócio desse, né? Mas a imprensa golpista fica reproduzindo. A gente viu recentemente um debate aí, com aquele jornalista da imprensa golpista, o Flávio Prado, né, em que ele entrou aí numa discussão com o Vampeta. E o cara chegou no extremo, e o Vampeta, por ser jogador de futebol, ele não conseguiu aceitar, porque é difícil mesmo. Não é tão otário assim também. Né? Ele chegou ao extremo de falar que o Messi e o Cristiano Ronaldo, inclusive, eles são melhores do que o Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldo Fenômeno e do que o Kaká. Aí o Vampeta ficou indignado, né? Ficou mordido. Se brincar, o cara ele não deve considerar esses caras nem melhor que ele, né? Mas, não. Eu também a opinião pessoal eu também do cara. me deixo. Não. E outro também, né? Melhor do que o Rivaldo também. Melhor que o Rivaldo. É um jornalista lá, o cara
soltou essa daí e o Vampeta defendeu e até defendeu bem e tudo, né? Perguntou pro repórter assim, não, calma. Onde que é isso daí? Qual que é o evento mais importante do futebol e tal? Aí o cara falou, o repórter falou que era... Copa da UEFA. É, né? exatamente, falou que era... Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Aí o Vampeta, não, é a Copa do Mundo. O que é mais importante do futebol é a Copa do Mundo. Aí o cara teve a pachorra pra não ficar por baixo, né? Que ele viu que tinha falado merda. Não, a Copa do Mundo não tem mais essa importância toda. É, o louco de pedra, né? Não tem importância nenhuma. Só roubam pro Brasil não ganhar toda a Copa do Mundo. Mas enfim, o cara saiu com essa e não só isso, né? O cara vinha falando que era uma hegemonia aí do Cristiano Ronaldo junto com o Messi, que era um negócio super... era quase paranormal. Uma bajulação muito louca, sem nenhum tipo de fundamento na realidade, né? E aí ele usou um argumento que eu acho até interessante, porque o argumento dele é falso, é mentiroso, mas é coerente. Ele falou assim, não, mas se a gente compara o Messi e o Cristiano Ronaldo com o Pelé, por que então eles seriam melhores que o Ronaldo Fenômeno, por exemplo? De fato, de um ponto de vista da coerência da imprensa golpista, ele até está certo. Mas escancara a farsa do negócio. Que Mané é nome de jogador até, né? Mas como assim seria comparável Cristiano Ronaldo com Messi? É absurdo. E o critério do cara era esse. Eles ganharam... ganhou o melhor do mundo 2000 não sei quanto. O melhor do mundo 2000 não sei das quantas. O melhor do mundo não sei o quê. Sendo que quem sabe... E até isso aí que eu queria entrar. Porque isso aí é o argumento deles. Ganharam. Mas quem ganhou? Como eles ganharam? Quem elegeu? Tem uns caras aqui, é até engraçado, porque eu não sei se a gente deveria, por obrigação de ofício, dever de ofício, acompanhar esses jogos aqui para a gente poder criticar mais. Mas tem uns nomes aqui dessa lista de melhores do mundo aqui que, pelo amor de Deus, eu não sei quem que é, por exemplo, esse Thiago Alcântara. Eu ouvi falar, mas... Eu tenho uma notícia sobre que eu acabei de ler aqui. Ele é Thiago brasileiro. Alcântara. Ele é filho do Mazinho. Thiago Alcântara é filho do Mazinho. Filho do Mazinho. Pronto. Aí vem Cristiano Ronaldo. O Mazinho, ele tem 2 filhos, né? Tem o Thiago Alcântara e tem um outro filho, eu não lembro o nome dele, tem um que foi naturalizado espanhol e um que não quis se naturalizar espanhol e é brasileiro. Esse que é brasileiro, ninguém dá moral para ele. Você vê como que é o negócio. Exato. Bom, explica muita coisa. E o que é naturalizado espanhol, o cara já foi contratado pelo Bayern, o cara está sendo indicado aí na lista dos melhores do mundo. Será que o fato dele se naturalizar espanhol e jogar na seleção espanhola tem alguma coisa a ver, Juliano? Pois é. O outro também joga do mesmo nível, eles têm diferença de 1 ano, o futebol é o mesmo. Uhum. Então aí entra essa questão, né? A gente vê a imprensa golpista martelando. O futebol europeu é maravilhoso, é o melhor campeonato do mundo, os times europeus são os melhores, essa seleção aqui de melhores do mundo, aqui de 11 caras, isso mesmo. O argumento para o cara ser melhor é porque ele ganhou uma premiação. Aí a gente fica pensando assim, mas tá bom, mas quem que elege isso daí? Como que funciona? Etc e tal. Eu faço até um parênteses aqui, né? Deixa eu pegar a lista aqui, que é o seguinte, nós tivemos aí, ano passado, que aguentar uma propaganda em torno do técnico português, o Jorge Jesus, né? Mas aí, eis que a lista de melhores técnicos do mundo não conta com o Jorge Jesus, embora o Jorge Jesus tenha sido, do ponto de vista da lógica aí de ser campeão e tal, ele foi campeão da Libertadores, foi para o Mundial, foi campeão brasileiro, né? Mas o Jorge Jesus só tinha um defeito, segundo assim, a lógica dos europeus. Ele treinou um time brasileiro. Então ele não ficou, embora... Eu não estou falando que precisava dar o melhor técnico para ele, mas ele podia ter ficado na lista, né, de 5 melhores. Colocaram até um argentino que treinou que treina um time da segunda divisão inglesa. Mas não colocaram o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus treinava um time brasileiro. Esse negócio dos argentinos também é demais, né? Você vê como é que eles usam o futebol argentino para atacar o brasileiro? Por que acontece essas coisas tão loucas, né? E quem é a lista? Quem são geniais? Deixa eu pegar aqui. The Best Treinadores. The Best Treinadores.
Marcelo Bielsa, que é esse argentino do Leeds United. Flick, que é da Alemanha, do Bayern de Munique. O Leeds, Klopp, também alemão, Liverpool. O Leeds, o Vampeta falou que é o São Caetano com dinheiro. Lopetegui, espanhol do Sevilha, e o Zidane, francês do Real Madrid. Esses são os melhores técnicos do mundo, segundo os capitalistas europeus. Aí, o técnico da nós seleção aqui, brasileira seria o quê, será? Né? A gente meteu o pau aqui no Jorge Jesus. Mas, nesse caso aqui, a gente tem que defender ele. Tem que defender. Cadê Jesus? Tinha que estar nessa lista aqui. O cara foi lá, bajularam tanto o cara, né? Pra nem sair na lista de melhor técnico do mundo e tal. E agora vai ser... Nós temos vários outros casos, né? Que esse... não é um campeonato, esse prêmio, né, de melhor jogador do mundo, se ele fosse realizado na época do Pelé, o Pelé teria ganhado todos. Só teria perdido em 62, que aí ele teria que ter dado para o Garrincha. O único ano que o Garrincha foi melhor que o Pelé. E em relação a... não num tempo próximo, né, mas vamos falar um tempo assim mais distante, nós tivemos no Brasil várias situações, né? O próprio Romário, a gente tinha comentado aqui antes, em 94 o Romário ganhou a Copa praticamente sozinho, né? Eu sei que os jogadores brasileiros que participaram dessa seleção não vai gostar dessa definição, mas o Romário, se não tivesse Romário lá, não tinha ganhado a Copa. E podia ficar sem outros jogadores, como a gente viu o Leonardo, por exemplo, deu uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos, foi substituído, depois foi proibido de jogar a Copa e o Brasil ganhou a Copa do mesmo jeito. Então, diante disso, o Romário ganhou a Copa pra gente, 94. Foi considerado o maior jogador do mundo naquele momento, que não tinha como não ser, né? E logo na sequência ele foi transferido para o Brasil, resolveu jogar no Brasil, no Flamengo, e mantinha uma média de mais de 40 gols por campeonato. Quase uma média de 1 gol por jogo. E ele foi selecionado nesse, vamos dizer aí, torneio dos grandes jogadores do mundo? Não foi. Tem o caso do Edmundo, né? Edmundo, em 97, ganhou o campeonato pelo Vasco, né? Campeonato brasileiro. Eu acho que ele se transformou na nova modalidade que começa o Campeonato Brasileiro a partir de 72. Ele se transformou no maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Obviamente que a modalidade anterior, onde estava o Pelé fazia 50, 60 gols, né? E o Edmundo também nem foi selecionado. E nós temos o caso também do Alex, né? Alex Cabeção, que foi campeão pelo Cruzeiro, se não me engano, em 2001. Ele levou o Cruzeiro à Tríplice Aliança, a Tríplice Coroa, né? Foi campeão mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil e, se eu não me engano, campeão da Libertadores também, se eu não me engano. Mas o ano em que ele se destacou de forma definitiva como um grande craque do futebol brasileiro e foi depois transferido para o futebol turco, onde lá ele é rei, na Turquia. Tem até estátua no estádio onde ele jogou. E também nunca foi mencionado para esse torneio aí dos grandes craques do mundo, né? Eu acho que a gente deveria aqui, o Zona do Agrião, deveria inaugurar a eleição, aí nós deveríamos fazer aqui no nosso meio, a eleição do melhor do mundo. O que vocês acham? Que aí a gente ia desbancar essa propaganda enganosa que é feita por esses jornalistas aí que discutem o melhor do mundo, que só pode ser se estiver na Europa. Tem mais casos aqui, né? O Rogério Ceni foi campeão mundial em 2005 pelo São Paulo. E ele não entrou nem na lista aí dos 3 melhores goleiros do mundo naquela época. Por quê? Porque ele jogava no time brasileiro.
Mas foi campeão mundial, ele ganhou do Liverpool. E também não é que ele também a atuação do Rogério foi apagada. Ele foi decisivo como goleiro para o título, inclusive. Né? Ele Fez tem milagre. Aquela defesa dele tem da falta. um lance no final do jogo que ele busca uma bola no ângulo, uma falta batida, né? Ele busca uma bola no ângulo de mão trocada. Não sei se vocês conhecem essa jogada. Sim, sim. Bom, e tem o caso do próprio Neymar, que quando foi campeão em tudo, enquanto jogava no Santos, até 2012. Depois, em 2013, só quando ele vai para o Barcelona, que daí ele começa a ser indicado. Né? E aí, nós devemos dizer isso daí que o Edson falou. Quer dizer, reproduzir isso daí é uma idiotice. Você falar que... a gente travou a produção? É que a gente travou aqui. Aí, voltou. Você usar o argumento de que esses caras, só porque eles foram indicar... O cara fala assim, não, o Messi ganhou 6 vezes o melhor do mundo. Podia ter sido 20, mas é uma marmelada. Isso aqui é uma marmelada. O Juliano falou esses dias, é igual o Oscar. Você vai acreditar que quem ganha o Oscar realmente são os filmes, que são verdadeiras obras de arte do mundo do cinema? Aí eu estava falando com o Juliano também aqui. Essa semana aqui, esses dias, começou a aparecer, né, o pessoal começou a postar que o Spotify, o YouTube, o Deezer começaram a publicar aí as músicas mais ouvidas do ano de 2020, etc. E tal. Você olha lá, eu particularmente nem conheço os nomes que aparecem, né? Com todo respeito às pessoas que ouvem, mas não é porque tem lá 458 bilhões de pessoas que ouviram aquelas músicas que necessariamente então a gente tem que acreditar que aquelas músicas lá são verdadeiras obras de arte da música de todos os tempos e tal. Não, o futebol, assim como nesse caso específico, o futebol europeu, né, essa propaganda do futebol europeu é a mesma propaganda que a indústria fonográfica faz, né, injetando propaganda, dinheiro no que eles querem divulgar, o que Hollywood faz injetando dinheiro em quem eles querem que ganhe o Oscar, e no futebol é a mesma coisa, eles vão lá, eles fazem a propaganda de futebol europeu, de que você tem que torcer para os times europeus, porque isso daí gera dinheiro, né? Esses dias aí, na nossa casa lá, apareceu um aparelhinho que transmite... Jogos da UEFA. Transmite jogos... tem lá um aplicativo que é o UEFA TV. Aí o cidadão de classe média que adquire esses aparelhinhos, ele vai lá e fala, opa, vou assinar a UEFA TV. Fica lá vendo aqueles jogos da UEFA. É isso que acontece, é uma jogada comercial. E a imprensa golpista brasileira reproduz isso daí e você vê um monte de gente de classe média, de direita e de esquerda, falando a mesma coisa, mas não tem base nenhuma, né? Uma coisa que eu queria destacar, que da lista dos melhores do mundo aqui, se eu não estiver enganado, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores de um total de 13, é isso? 5 jogadores são do futebol inglês, jogam no futebol inglês, que chama muita atenção, né? Que quer dizer, pode ser uma deixa para o que eles querem que aconteça na próxima Copa do Mundo, essas movimentações estranhas. A segunda questão, a questão do Neymar, para não ficar parecendo que é passional, mas se vocês assistirem aí os melhores momentos do PSG com esse outro time de ontem, acho que foi Quem foi que o PSG jogou ontem? Não sei se foi o Leipzig. Bayern, não sei quem foi. O PSG ganhou de 3-1. E os melhores momentos é tudo habilidade, né? Quando o Neymar pega na bola, é de longe um futebol muito mais qualificado, muito mais bonito de se ver. Inclusive, o último gol dele ele arremata de canhota. O primeiro ele bate de direita meio sem ângulo, fora outros lances dele que de longe mostra a superioridade do futebol dele, né? Que resulta não só em gols, nós temos isso aqui no Brasil também, jogador muito habilidoso, que joga no meio e entrega para o artilheiro fazer, mas ele, Neymar, não, ele faz as duas coisas, tanto joga bem, quanto ele é um ótimo matador, ao contrário desses caras aqui, né? Essa lista dos melhores do mundo aqui é uma canelada, uma canelada atrás da outra. Tem cara aqui que é maior do que eu, com 1,85 m, 84 que nem o Cristiano Ronaldo, esse Lewandowski também, que parece que é saído de algum comercial de shampoo. O próprio Cristiano Ronaldo ele já foi elogiado até pelo Usain Bolt, dos 100 metros rasos. Falou, esse cara
ele efetivamente corre muito. O Usain Bolt, que é o recordista do Robôzão programado para correr. que é recordista dos 100 metros rasos, reconheceu isso daí do Cristiano Ronaldo. O cara só poderia se impor no futebol tal como é se praticado na Europa. Esses caras aqui no Brasil, meu amigo, não tem, viu? A gente teria que conseguir esse experimento. Colocar esses 13 aqui em umas 2 ou 3 rodadas do Brasileirão para ver quem sobrevive ao futebol brasileiro, né? É um absurdo. Dos técnicos nem falar, o negócio é criminoso, né? Técnico brasileiro, nossa senhora, tem muito cara bom aí, né? O próprio técnico da seleção brasileira. Alguém teria que perguntar, bom, mas tem uma seleção que é 5 vezes campeã do mundo. Quem é o técnico dessa seleção hoje? Se é o caso de ver e tal, qual que é a situação? Tudo bem, pode não ser o melhor do mundo, mas, porra, o cara é o técnico da seleção brasileira, teria que ter alguma consideração a respeito disso daí. E fora outras coisas, né? Os campeonatos todos que os brasileiros participam ou ganham também não vira nada, né? Tem 4 caras do Liverpool aqui. O Liverpool foi campeão mundial em cima do Flamengo ano passado. Não vira nada para o flamenguista nenhum. Ninguém vai listar aqui qualquer flamenguista de qualquer lista de melhor do mundo, mas nem a pau. O Neymar já está entrando pelos fundos. Quem dirá os flamenguistas que jogaram a final do Mundial ano passado e outros brasileiros, né? É um critério totalmente para forçar você a engolir o futebol europeu. Eu estava comentando com o Henrique, você anda aqui pelas ruas, a quantidade de camiseta do PSG, Bayern, Manchester, Liverpool, que aparece aí no peito da molecada, por pura pressão, né? Isso é Até pressão. aquela camiseta rosa, cor de rosa, umas feia do camisas Barcelona. esquisitas, cara. Falando feia para o pessoal não me cancelar aqui. Calunga, materiais de papelaria, um monte de coisa em uma campanha muito grande em defesa do futebol europeu. Até aqueles salgadinhos, né? Vem. É escandaloso o que eles fazem, o que eles estão fazendo, né? Se a gente está no finalzinho, você está querendo comentar alguma coisa que eu percebi aí. Não, só queria comentar que a gente tem que toda vez meter o pau nesses jogadores aí, perna de pau, porque senão não podemos deixar passar em branco, né? Lewandowski, eu conheci esse jogador porque ele tem um nome parecido com o ministro lá do STF, né? Não é Lewandowski? O De Bruyne a gente sabe, é uma De Bruyne, né, cara? O cara, a única coisa que ele fez no mundo até agora, no futebol mundial, foi acertar um chute, o segundo gol que a Bélgica fez contra o Brasil. Depois disso, eu nunca mais vi ele acertar nenhum chute. E se o cara fizesse um gol difícil e depois ele passaria, sei lá, um mês, fizesse outro igual, você falaria assim, não, ele tem ele pratica, faz exercício, tá lá fazendo. Mas esse daí faz 4 anos, a gente não vê mais um gol desse De Bruyne. E o Sérgio Ramos nem vamos falar, né? Lutador de, sei lá, jiu-jitsu. Depois que ele quebrou a coluna do Salah, ou sei lá, a clavícula do Salah naquele golpe de judô, jiu-jitsu, sei lá, mistura, ele deveria ganhar o prêmio de melhor lutador de jiu-jitsu da Europa. Não podemos colocar ele na qualidade de jogador de futebol. É isso que eu só queria acrescentar aí. É uma farsa. Quando a gente diz que é uma farsa, nós não estamos falando isso aqui porque a gente é simples, embora a gente seja defensor do futebol brasileiro, mas simplesmente porque a gente é fanático pelo futebol brasileiro. Mas é porque é óbvio, né? Quer dizer, o jogador vai jogar na Europa ou é o melhor do mundo. Mas ninguém olha para o que está acontecendo no Brasil. É absurdo. Um esquema. É um esquema para você se sentir o lixo, entendeu? Você não pode fazer nada. Tipo assim, o Brasil não conta para nada nem naquilo que ele é melhor do mundo, que é o futebol. E eles ficam forçando a barra, insistindo, para ver se de algum jeito a gente chega à conclusão de que esses caras, Virgil van Dijk, joga bola. Pelo amor de Deus. Quem é Virgil van Dijk? Quem quer Virgil van Dijk na fila da sopa? Vamos torcer para que o Neymar leve, né? Exatamente. Acho difícil que vai dar para o Neymar. Eu acho difícil também, mas vamos ver. Aqui, Joxil, boa noite. O atual melhor do mundo agora é o Messi de novo, né? Em 2019 ganhou, em 2018 ganhou o Modric.
O Modric, também outro meu gênio Deus. fenomenal do futebol. Arthur Freitas, lembrando aqui que, como eu falei, né, o Leeds voltou para a primeira divisão, exatamente, por isso que o grande técnico argentino que treina eles foi escolhido aí. O Carlos Adustos diz que o Jardel, apesar de ter ganho vários títulos pelo Grêmio, só foi escolhido quando jogou na Europa, exatamente. E também boa noite para o Ernesto Abdala Filho, muito boa noite. Bom, pessoal, nosso tempo está esgotado, vai começar o Tição. É isso? Edson, boa noite. Boa noite. Isso aí. Boa noite para todo mundo. Para que postar só tem no Face, mandou um super sticker, muito obrigado. E é isso, boa noite, Juliano. Você daqui a pouco está no Tição. Oi, Edson. Não foi com a gente? Não, eu queria falar que Eu queria só falar o seguinte, que eles vão falar que o Lewandowski fez muito gol, mas eu não vi nenhum gol dele na Copa do Mundo. Só isso. Que é o que conta também. O pessoal eles vêm com esse papo furado aí, mas, meu amigo, o que conta, igual diria o outro lá, é Copa do Mundo. Também por isso não pode se comparar Pelé com muita gente. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, é isso. Boa noite. Fica agora com o Tição, com o Juliano Lopes e com a Isadora Dias. A gente se vê no domingo, mais um na Zona do Agrião. Até mais, pessoal.